Infelizmente, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, mas existem formas para você diminuir a sua ansiedade. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar 7 formas para que você diminua a ansiedade do seu dia a dia. Olá, eu sou Raíssa Araújo, psicóloga clínica especialista em terapia cognitivo-comportamental e trabalho de maneira online e presencial com foco em questões de ansiedade. E esse é o canal Lidando com a Ansiedade. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já dá um pause nesse vídeo e se inscreve, ativa as notificações para você ser avisado sempre que eu publicar novos conteúdos. Embora a ansiedade patológica ela necessite de um acompanhamento especializado, há algumas formas para a gente lidar melhor com a ansiedade em casos mais leves. E aqui que eu vou deixar minhas 7 orientações, minhas 7 dicas. A primeira coisa é que você pratique o exercício de diferenciar o medo de algo acontecer para o que de fato pode acontecer, a possibilidade, a probabilidade daquilo acontecer. Vou te dar um exemplo para ficar um pouquinho mais claro. Imagine que você vai fazer uma viagem de avião e enquanto você está lá fazendo check-in, você começa a ter sensações físicas de ansiedade e começa a vir pensamentos muito frequentes de que durante essa viagem pode acontecer algum acidente, pode haver alguma falha no avião e esse avião pode cair, você pode morrer nessa viagem. Então perceba que esse seu pensamento frequente que começou a ter, ele despreza totalmente a possibilidade e a probabilidade daquilo acontecer. E termina que você se foca mais no medo de algo acontecer para a possibilidade e a probabilidade daquilo acontecer. Então esse exercício é importante para você diminuir a ansiedade do seu dia a dia. Praticar essa diferenciação, saber qual é essa diferença do que você está sentindo, é de fato aquele medo de algo acontecer, mas não desprezar a possibilidade e probabilidade daquilo acontecer. Então, nesse caso do avião, verificar a quantidade de vezes que isso aconteceu, a quantidade de voos diários que acontecem, para a possibilidade e a probabilidade de uma queda, de uma falha no avião. Então, a minha segunda orientação é que você pratique sempre o autoconhecimento, a autoanálise. Como assim? É praticar o conhecimento e entender quais são os seus pensamentos mais frequentes, quais são as sensações físicas que você tem quando você vivencia situações estressantes, situações que te pressionam. Então, vou te dar outro exemplo, que eu acho que dessa forma facilita bem o entendimento. Então, vamos dizer que você fez um exame clínico e esse resultado está para sair e você foi em busca desse resultado, foi buscar o resultado desse exame. E esse exame era algo que estava te preocupando, estava te deixando sem dormir alguns dias e tudo mais, e no caminho dessa ida à busca desse exame, você começou a ter algumas sensações físicas. Você começou a perceber que você estava com falta de ar, com dor no peito, com tremedeira, com sudorese, e aí você associou naquela hora que aqueles sintomas físicos eram um sinal que te dizia que de fato aquele exame clínico ia vir com alguma notícia muito negativa, e essas sensações físicas todas que você estava sentindo é decorrente dessa doença que você ainda nem sabe se tem ou se não tem. Então perceba que esses sintomas físicos que você estava sentindo era fruto da ansiedade. Porque quando a ansiedade acontece, exatamente quando você tem um evento específico, uma situação estressante, uma situação que te pressiona, algum motivo claro que vai te gerar uma preocupação. E era natural que na ida dessa busca desse exame que estava te preocupando durante esses dias, você tivesse alguma sensação física decorrente a isso, dessa ansiedade, dessa preocupação. Mas não significa que era um sinal do teu corpo te dizendo que de fato você estava com aquela doença e que você estava pensando que teria. Então perceba e faça esse autoconhecimento, essa autoanálise do que é um sintoma físico de ansiedade, para que você diminua os seus níveis de preocupação, diminua a ansiedade do seu dia a dia. E já aproveitando, deixe seu comentário aqui se você tem interesse de ver algum vídeo meu falando sobre isso, de quais são os sintomas físicos mais comuns na ansiedade, para que você consiga diferenciar, entender bem quando você está sentindo uma ansiedade normal, quando você está sentindo uma ansiedade patológica e quais são esses sintomas mais comumente apresentados, mais comuns aí no dia a dia. E aí a minha terceira orientação é o seguinte, que aí no seu dia a dia, na sua rotina, você sempre mantenha o máximo que você conseguir um ambiente limpo e organizado. Fazer com que você tenha um ambiente limpo e organizado na casa, no seu trabalho, no seu ambiente de trabalho ali no seu escritório, facilita e diminui muito a ansiedade e o estresse daquele momento. Deixar as coisas todas organizadas, tudo que você precisa, próximo de você, para que durante seu trabalho, por exemplo, você não precise ficar saindo, se locomovendo para outro lugar, gastando um pouco mais de tempo e ficando um pouco mais preocupado com isso, porque normalmente as pessoas ansiosas elas ficam já pensando se vai dar tempo de conseguir resolver tudo, se hoje eu vou conseguir cumprir todas as minhas demandas. Então, estar no ambiente limpo, estar no ambiente organizado vai facilitar muito e vai diminuir muito a sua ansiedade do dia a dia.
Minha quarta orientação já puxa um pouco dessa terceira orientação que eu acabei de falar, que é você fazer uma lista de atividades do teu dia, uma lista da tua rotina, tanto do seu dia, tanto a organização da tua semana, bem como a agenda do seu mês. As pessoas que são ansiosas acreditam que não tem tempo para resolver tudo, se preocupam demais se vai dar tempo de conseguir cumprir com as demandas e acham que as 24 horas do dia não dá para resolver a vida profissional com a vida pessoal. Enfim, acreditam que de fato a organização do tempo não tem como lidar com essa organização do tempo, porque não é o suficiente, não tem tempo suficiente. Então fazer essa lista de tarefas do teu dia ajuda nisso, e você colocar e elencar prioridades nas tuas rotinas, nas tuas coisas que você precisa fazer. Que já me leva à minha quinta orientação. Aceite os limites. Se você está fazendo uma lista de atividades e vê que naquele dia não consegue fazer todas as atividades, priorize quais são, como eu falei na dica anterior, priorize quais são as atividades que são mais importantes, mas aceite o limite que você tem, aceite que tem uma hora que seu trabalho ele vai ter que encerrar, que você não pode ficar lá 24 horas trabalhando, aceite esse limite e puxe para o dia seguinte, coloque as outras atividades para o dia seguinte e assim você vai indo, organizando a sua rotina da semana, a rotina dos seus dias e consequentemente fazendo uma agenda melhor do seu mês. A minha sexta orientação é que você comece a melhorar os seus hábitos noturnos, para que você comece a ter uma noite de sono melhor. Isso com certeza ajuda a diminuir a ansiedade do teu dia a dia. Então, como é que você começa a ter um hábito noturno melhor? A primeira coisa que eu diria é que você selecione sempre um horário específico para você dormir diariamente. Então, a lista de atividades que eu te disse para fazer nas dicas anteriores, fazer a atividade do teu dia a dia, da tua agenda do teu dia, vai fazer com que você se esforce um pouco mais para quando chegar perto daquele horário de dormir, você se aproxime ao máximo daquele horário que você estipulou. Então, se você estipulou colocar 10 horas da noite para dormir todos os dias, organize bem a tua rotina para se aproximar ao máximo desse horário para dormir todos os dias. E faça sempre aquele ritual do sono antes. 1 hora antes, 1 hora e meia antes. Já fique sem o celular. Evite ter conversas muito sérias, conversas muito estressantes nesses momentos. Busque atividades que vão te dar prazer, relaxamento, tranquilidade, para que quando você for dormir já esteja um pouco mais tranquilo. Então também, o que você pode fazer nesse horário? Nesse momentinho antes de dormir, você já pode iniciar aquela lista de tarefas do dia seguinte. Porque você fazendo isso, você vai esvaziar na sua cabeça, vai esvaziar as preocupações que você tem para o dia seguinte. Então você pode já iniciar essa lista de tarefas e finalizar no dia seguinte. E por último, mas não menos importante, é você praticar sempre a respiração um pouco mais profunda, a respiração diafragmática nesses momentos que você estiver um pouquinho mais ansioso. Então, respirando sempre, inspirando pelo nariz, tentando inflar pela barriga, conta mentalmente até 3, segura o ar, também contando mentalmente até 3, e vai expirando pela boca, aí contando até 6, um pouco mais devagar, e tentando esvaziar o ar que você inflou ali na barriga antes, tá bom? Então, se vocês gostarem desse vídeo, já curte ele, compartilhe ele com alguém, para que as pessoas também saibam dessas orientações que são importantes para reduzir a ansiedade do seu dia a dia. E deixa aí nos comentários se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, se vocês querem que eu faça algum vídeo específico sobre respiração, sobre relaxamento, dicas de respiração e relaxamento para ansiedade. Então podem deixar seus comentários aí e a gente se vê nos próximos vídeos.